Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para nós reiniciarmos aí, ou darmos continuidade no nosso estudo. Nós estamos lendo a palavra de Deus, meditando no tema imoralidade sexual. No último vídeo que nós fizemos aí relacionado a esse tema, nós falamos a respeito que nós, como obreiro, como pastores, nós precisamos estar muito atento à nossa vida sexual, né? Falando para obreiros casados, pastores casados, destaco casado porque hoje nós temos pastores que não são casados e obreiros aí que também não são casados. Então, quando falamos a respeito do cuidado que deve se ter com a vida sexual dentro do relacionamento conjugal, nós estamos falando para quem é casado, né? Acredito que todos entendem isso, né? No vídeo passado nós falamos aí da tríade, né? Que tem derrubado muitos obreiros, que tem destruído, acabado com o ministério e com famílias, né? Essa tríade nós falamos que é o sexo, a fama e o dinheiro, coisas que estão aí relacionadas com o ministério, né? Certa vez eu estava lendo a revista Eclésia, tratando a respeito de uma missionária muito conhecida no Brasil, que hoje faz parte de uma igreja aí voltada para o público homossexual, né? E nesta revista já há alguns anos ela falou que o ministério dela se tornou uma máquina, né, de dinheiro. E como ela havia vindo do homossexualismo, ela diz que chegava a ficar dias e semanas aí longe do marido, né? O que infelizmente veio aí abrir uma grande lacuna, uma grande brecha, como falamos lá no capítulo de número 7 de 1 Coríntios, quando Paulo então fala a respeito do cuidado que o casal tem que ter com a vida sexual. Então ela infelizmente não vigiou, né, e acabou caindo na imoralidade sexual, se afastou dos caminhos do Senhor, entrou num caminho de iniquidade tremendo, né? Você sabe a diferença de uma iniquidade com uma transgressão, né, com o pecado. Cada uma dessas coisas tem uma grande diferença. Pecado é errar o alvo, transgressão é você transgredir um mandamento, e iniquidade é quando você mergulha aí já num pecado, em algo que não agrada a Deus, e esse pecado já não traz mais tristeza no seu coração, você não se sente mais afetado por esta vida aí em que você está levando de imoralidade, né? Então ela relata isso nesta revista Eclésia. O ano agora eu não me recordo exatamente, né? Eu nem sei hoje se essa revista eu era assinante, eu nem sei se hoje ela ainda existe, esta revista. Então, o primeiro ponto que nós tratamos aí foi do cuidado que nós precisamos ter com a vida íntima. Então, a gente conhece muitos obreiros, pregadores, que viajam, e eles viajam sem as suas esposas, e às vezes ficam tão longe de casa, e do mesmo jeito a esposa. E nós, como seres humanos, nós somos vulneráveis aí a queda, né? Então nós temos desejos esses que o próprio Deus colocou em nós como uma bênção, mas infelizmente se ele não estiver aí dentro dos limites, aí se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida, nós podemos então da mesma maneira também ceder. E eu falei de Billy Graham, que foi um homem que viveu 90 e poucos anos, se eu não me engano 96, se eu estiver errado você me desculpe, eu depois corrijo em um outro vídeo, mas eu acredito que foi isso, 96 anos que ele viveu, e viveu sem que deixasse então aí um escândalo ou alguma coisa nesse sentido. E o nosso propósito então desse vídeo é que nós também sigamos esse mesmo caminho, mas para nós como obreiro não vir também cair no pecado da imoralidade sexual. Quando nós falamos de imoralidade, os irmãos sabem que nós estamos falando do adultério, nós estamos falando da pornografia, nós estamos falando do homossexualismo, coisa que pode acontecer até do incesto, né, que infelizmente estava acontecendo dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo de número 5, Paulo repreende aquela igreja. Então nós precisamos entender o que Paulo entendeu e o que orientou a igreja de Corinto, dizendo que aquele que está em pé, cuide-se para que não
caia. Então hoje nós daremos prosseguimento aí nesse assunto sobre a imoralidade sexual, né? Como nós devemos, como obreiro, aí nos comportar para que não venhamos então cair na imoralidade, trazendo escândalo para a igreja de Deus. O versículo que nós estamos usando como base é Colossenses capítulo 4, versículo de número 17, que diz assim: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Então Paulo chama a atenção para que aí os teus leitores da palavra falassem que a Arquipo, né, esse companheiro de Paulo na obra de Deus, que cuide em cumprir, tome cuidado para cumprir, né? Dedique-se a executar, a fazer aquilo que Deus mandou. Então, eu quero destacar sobre esse cuidado que nós precisamos ter. E hoje eu vou falar do segundo, para que nós não venhamos então cair na imoralidade sexual e trazer escândalo. Segundo cuidado que todo obreiro, pastor, obreira tem que ter é o cuidado para você não perder o foco. Então, o obreiro precisa entender essa verdade. No livro do pastor João de Souza, esse livro para pastores, como eu já fiz também menção no outro, As Chaves para o Sucesso no Ministério Pastoral, ele diz assim, ele faz uma pergunta retórica dentro desse livro, em um desses capítulos, assim: por que tantos pastores caem em pecados sexuais? Então, ele faz essa pergunta e dentro do livro ele também vai estar respondendo. Ele diz assim, o problema está na falta de comunhão com Deus, né? E o pastor explica que quando nós deixamos de viver uma vida íntima com Deus, uma vida de oração, aí nós corremos o risco com essa nossa velha natureza e esses pecados que nos perseguem, né? E essa velha natureza, esse velho homem pode vir a exercer um domínio sobre a nossa vida, quando nós nos afastamos então da oração, da comunhão, da intimidade com Deus. No vídeo passado nós falamos da importância de você não descuidar da sua vida íntima, a esposa cuidar do marido, o marido cuidar da esposa, nesta área. Agora nós estamos falando do foco aqui de não perder, que é a intimidade com Deus. Então nós não podemos perder o foco. Preste bem atenção que a vida aqui íntima com Deus, essa vida de intimidade, de oração, é ela que enche o nosso coração de temor e também nos leva a meditar na consequência do pecado. Então, quando nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, é Ele que gera dentro de nós esse temor. E também essa prudência no sentido de nós aqui pensarmos aí nas consequências da queda, do pecado, né? O que a gente nota muito, e eu também como pastor, é que às vezes a demanda do ministério, principalmente aí aqueles que não vivem integralmente, eu também não vivo integralmente, eu tenho um trabalho secular, né? E às vezes isso se torna, entre aspas, né? Não estou aqui reclamando, entendem? Não estou falando também que não devemos trabalhar. Paulo vai dizer que aquele que não trabalha também que não venha comer. Mas às vezes algumas igrejas não têm condições de sustentar o obreiro, né? De manter o obreiro simplesmente na obra. Isso é muito importante, isso é muito bom. Quando a igreja, a diretoria da igreja entende e pode, né, fazer isso, eu tenho certeza que isso é de ajuda tremenda para o obreiro, para o pastor. Mas aqueles que não têm, então, acabam tendo uma outra agenda. Ele tem a sua agenda de trabalho. E não só isso, ele também tem a sua família. Fora o cuidado com a igreja. Então, nós temos uma demanda muito grande.
O pastor ele precisa ser muito organizado e ele não pode perder o foco. Por quê? Às vezes a pessoa ela acaba tendo tantas obrigações que ela vai se apartando aí da oração, da meditação da palavra, né? Ela tem as suas correrias do dia a dia e às vezes o cuidado com a igreja, visitar membros, às vezes membros que estão internados e levar a Santa Ceia e diversas outras coisas, fora a administração também da igreja, né? Que o pastor também cuida disso. O pastor tem os seus outros deveres também. E aí, o que acontece? Muitos começam a perder o foco, tirando aí a obrigatoriedade que nós, como ministros do Evangelho, temos, né? Um ministério espiritual, tiram Deus de foco e começam a priorizar outras coisas que também são importantes, coisas que também são relevantes, mas que têm que estar no seu devido lugar. E aí, o que acontece? Alguns desses obreiros, às vezes, até mesmo pregando, obreiros que pregam, às vezes eu olho a agenda de alguns obreiros, eu fico impressionado, porque às vezes pregam 40, 50 vezes aí no mês, 2 vezes pregam num dia, né? Então, o que vem a acontecer? Nós abrimos uma oportunidade tremenda de não deixarmos ou de priorizarmos aí a oração, a leitura da palavra de Deus. E nós começamos a cumprir o ministério de maneira mecânica, né? De maneira, às vezes, até carnal, usando a nossa própria capacidade, né, que a pessoa tem, acabou fazendo um seminário, estudou em uma escola, aprendeu como elaborar sermão, como montar uma mensagem bíblica, e às vezes até alguns acabam repetindo, né, a mensagem em outros lugares, uma mensagem que já foi pregada. Não, esse não é o nosso assunto, e não estou criticando que isso que seja feito, né? Mas alguns acabam perdendo o foco da obrigatoriedade que o pastor, que o obreiro ele tem da oração, de priorizar o quarto da oração, a meditação na palavra de Deus, o devocional, a santificação, né? Então, isso daí é algo muito importante. Jesus, nós vamos ver em Mateus capítulo de número 63, ele vai falar aí sobre como é fácil nós que somos cristãos acabar desviando o foco e nos concentrando aí em questões periféricas, tirando o verdadeiro foco. E então, Jesus, vendo os teus discípulos, a ansiedade dos gentios, preocupado com as coisas desta vida, com o comer, com o vestir, né? A correria da vida e a priorização que eles davam para essas coisas que, como eu já disse, é importante, mas na vida de um obreiro não pode ser prioridade. Jesus então chamou a atenção desses discípulos e no versículo de número 33 ele diz, mas, né? Esse mais aqui, ele está fazendo um contraponto às coisas que Jesus estava falando, a maneira da vida dos gentios. E aí, aqui ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus, né? Olha só, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas outras coisas são as coisas que ele vem falando, que é o comer, que é o vestir, né? Que é as coisas necessárias, básicas, e que Jesus sabe que nós temos então necessidade. Só que eu chamo a sua atenção que Jesus ele dá aqui a prioridade. Então, todo obreiro precisa entender que no reino de Deus existe uma prioridade. E a prioridade para o discípulo de Jesus está na busca do reino de Deus. Aqui, você, precisamos ser fiéis a isso. Nós não podemos deixar que o reino de Deus, fazer a obra de Deus, mas deixando o reino de Deus em segundo lugar. Então tem muita gente que como eu já disse aqui, são pessoas mecânicas, são pessoas que fazem a obra de Deus, mas fazem na força da carne, fazem na força do braço.
né? E aí Jesus, ele diz aqui para que nós não viemos aqui copiar a vida dos gentios, ou seja, dar prioridade aos cuidados deste mundo. E aí Jesus traz a verdadeira preocupação que o discípulo ele tem que ter. Então era como se Jesus estivesse ajustando o foco aqui, né? Então ele estava aqui ajustando o foco para que eles viessem colocar as coisas em suas horas e lugar adequado. Então nós precisamos entender que nós corremos o risco, às vezes, de colocar as coisas em lugares errados, fora de lugar. Isso nós podemos aplicar à vida de Marta e Maria, né? A casa que Jesus sempre ia, a casa de Lázaro. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 40 e 42, observe que Jesus vai chamar a atenção sobre a importância de nós entendermos as prioridades. As coisas têm o seu devido lugar e a sua devida hora. Então Jesus diz a Marta aqui, Marta, porém, observe, andava distraída em muitos serviços. Ela não era preguiçosa. Observe. E aproximando-se, disse, ela se aproxima de Jesus e ela diz, não te importas que minha irmã me deixe só a te servir? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Observe, prioridades. Às vezes nós estamos ansiosos com muitas coisas, mas há momento em que nós temos que ter prioridade. Aonde estava Maria? Nos pés de Jesus. E Marta está irritada, irmãos. Marta está agitada, nervosa com Maria, e ela fala com Jesus, pensando que Jesus daria razão a ela. E às vezes, se nós olharmos por um outro ponto de vista, nós até poderíamos dar razão a ela. Mas Jesus conhece o momento, a hora e as prioridades que nós precisamos ter em nossa vida. E a prioridade naquele momento era estar com Jesus, porque haveria momento em que desejaria e não poderia estar. Então aquele era o momento de estar recebendo a palavra de Deus da boca do mestre, gozando da sua comunhão, da sua presença. Só que a Marta, ela está preocupada em preparar diversos pratos para os discípulos e para Jesus que está ali. Uma boa hospedeira, uma boa anfitriã. Porém, Jesus a repreende. Marta vai ser repreendida porque aqui Jesus, na vida de Marta, encontra uma preocupação que está sendo maior do que a que ela deveria ter. Marta está fadigada, preocupada, distraída com as coisas deste mundo. E não é unicamente naquele lugar. Jesus, como Deus, sabe que a vida em que Marta está levando está a distraindo das coisas que são mais importantes, das coisas que deveriam ter ou tomar prioridade. Jesus está dentro daquele lar para estar ajustando, alinhando a vida de Marta. Só que Marta não estava, então, vendo. Por quê? Ela estava saindo do foco? Porque ela está distraída. Então, creio eu que Jesus vai ali para ajustar a sua visão, para alinhar a sua vida. Não é simplesmente aquele momento. Não. Eu tenho certeza que a vida aí de Marta já vinha tomando esse rumo já há algum tempo atrás. Então, agora, aqui não é o que o texto fala, mas ilustrando aqui esse texto, vamos dizer que Marta, ela está preocupada então com as coisas dessa vida e ela vai deixando a vida de comunhão, a vida de oração. Ela vai se preocupando com as coisas desta vida e o reino vai ficando em segundo plano.
a vida de oração. Então, existem muitos que acontecem isso, vão priorizando outras coisas, vão colocando outras coisas aí no lugar da comunhão, da oração, da busca de Deus, na intimidade com Deus. Agora, a Bíblia diz que Maria, ela foi aqui, por Jesus aí, elogiada por sua piedade e zelo pela presença de Jesus. Observe o que a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7 vai dizer. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Observe o que Paulo diz. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Às vezes, dentro da nossa sociedade, nós usamos a palavra piedade dentro do nosso dicionário e dentro do nosso entendimento, simplesmente como ter misericórdia do outro. Uma pessoa piedosa que viu a necessidade do outro e acabou, então, ajudando. Porém, dentro da Bíblia, essa palavra ela tem uma profundidade muito extensa, maravilhosa. Né? Que se nós pegássemos unicamente esta palavra aqui, passaríamos hora aqui, porque nós encontramos várias vezes nas falas de Paulo, em suas epístolas, esta palavra piedade. E ela é muito interessante. Então, preste bem atenção que esta palavra piedade no grego, ela quer dizer eusebeia, que significa santidade, religiosidade e adoração a Deus. Agora, William Barclay, ele comenta esta palavra em seu livro de uma maneira muito, muito interessante. E eu anotei aqui para trazer para nós. Ele diz assim, falando a respeito da palavra piedade. A grande característica da palavra piedade, eusebeia, é que aponta em duas direções. A pessoa que tem eusebeia ou piedade, sempre adora a Deus corretamente, olha que interessante, e lhe dá o que lhe é devido. Então a pessoa piedosa adora a Deus corretamente. Observe entre Marta e Maria que as duas adoram a Deus. As duas estão servindo a Deus. Porém, uma está servindo ao Senhor corretamente e a outra acabou se perdendo no meio do caminho. E ainda, o William Barclay, ele continua dizendo assim, preste bem atenção aqui. Mas, além disso, também serve corretamente ao seu próximo e lhe dá o que lhe é devido. Olha só, então, essa palavra, ela tem aqui duas direções. Primeiro a Deus e segundo ao próximo. Olha que interessante, piedade, né? Só que o nosso relacionamento com Deus, então, gera na nossa vida um cuidado com o nosso próximo. É o que Jesus está dizendo, buscai o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, quando nós temos um relacionamento correto com Deus, logo isso é refletido no nosso tratamento com o nosso próximo. Porém, quando nós mudamos as prioridades, deixamos de estar colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida e colocamos até mesmo o próximo em primeiro lugar, nós entramos neste caminho aí de distanciamento de Deus, de irritabilidade, de distração, e podemos aí até ter um relacionamento com o nosso próximo de uma maneira irritada, agressiva e até mesmo pecar contra o nosso próximo. Então isso é muito interessante. Olha só o que o William Barclay ele continua falando. A pessoa que é eusebes ou piedoso, eusebes aqui é o adjetivo, né, correspondente a eusebeia. Aí ele diz assim, é a que está em correta relação tanto com Deus e com o próximo. Eusebeia é piedade e religião, mas os é em aspectos práticos, mais práticos. Isso é muito profundo, essa piedade. Então, Maria, ela é piedosa.
né? Então, nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. O obreiro não pode perder o foco. Olha o que esse pastor John Beck, né, um puritano, ele escreve em seu livro. Ele diz assim, ó: a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como o Pai e o reverencia como Senhor. Apropria-se de sua justiça e teme mais o ofendê-lo do que o enfrentar a morte. Então, a pessoa piedosa, ela prefere morrer, mas ela não quer ofender a Deus. A pessoa piedosa, ela anda em seu caminho de uma maneira que ela não quer, de alguma maneira, pecar contra Deus e nem contra o seu próximo. Olha que coisa tremenda. Então nós não podemos perder o foco em nosso ministério da piedade, da devoção a Deus, de estar aos pés do Mestre. Isso pode trazer muitos riscos para a nossa vida e é o que tem levado muito obreiro à sedição. Eu falando da revista Eclésia, desta missionária que foi muito conhecida aqui no Brasil, ela diz que passava até meses longe da sua casa, no ministério. Seu ministério virou uma máquina de dinheiro e ela deixou até de buscar a Deus em oração, né? E aí a pessoa começa a viver de uma maneira mecânica. Olha o que o Champlin, no seu comentário, ele fala sobre a piedade. Falando sobre a piedade, Champlin diz assim: é perfeitamente lógico e inevitável que se passarmos 16 horas diárias da nossa vida desperta ou dispersa, né, e a pensar sobre as coisas desse mundo e apenas 5 minutos a pensar sobre Deus e as nossas próprias almas, este mundo parecerá 200 vezes mais real que Deus ou que nossa alma. Então, nós precisamos ter tempo para pensar em Deus, em sua palavra, em oração, porque senão esse mundo se torna maior do que Deus, do que a nossa alma. Por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. Isso faz parte de uma vida piedosa. Observe o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Não que ele esteja falando mal, nós sabemos que temos que cuidar do nosso corpo. Mas Paulo aqui está falando do excesso de cuidado que alguns estavam tendo com o corpo, enquanto estavam deixando de exercitar a piedade. Ou seja, aí ele diz: mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. A piedade, ela traz esse efeito tanto na vida por vir, como nessa vida. Então, Marta está dedicada apenas às coisas que vão se perecer, que vão perder, enquanto Maria, ela está envolvida em algo que levaria até para a vida eterna, relacionada à sua alma, né? Esse desenvolvimento do homem interior. Então, Paulo, ele diz que nós também precisamos aí treinar o nosso homem interior, e era isso que Maria estava fazendo interiormente, ou seja, ela desejava crescer na sua vida interior, ou ter um caráter piedoso. E para isso, o que nós precisamos? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, Paulo vai dizer: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, nós precisamos aí entender que, para que nós então venhamos crescer em piedade, é necessário nós estarmos com Cristo. Por quê? Porque Ele é a fonte de toda piedade. Ele é a fonte de toda moral. Então, o Espírito Santo operando na nossa vida, implantando a palavra de Deus, enquanto nós nos consagramos, enquanto nós oramos, enquanto nós estamos levando uma vida de jejum na presença de Deus, né?
o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, gerando esses frutos, ou o fruto, na verdade, que é no singular, do Espírito em nossa vida. O homem vai crescendo. Então, você não pode perder o foco. Você não pode permitir que aconteça aí na sua vida de você acabar saindo do propósito. Nós precisamos tomar muito cuidado. Então, Paulo, é interessante a palavra que ele usa aqui do versículo de número 12 do capítulo 3, também os que piamente querem viver. Essa expressão no grego aqui, a palavra querem no texto quer dizer telo. Palavra comum para desejar, querer. Observe que nós não podemos perder o foco de desejar, de querer crescer o homem interior, de crescer na presença de Deus. Nós não podemos perder o foco. E pode sim aí acontecer coisas em nossa vida que nos leva a deixar de crescer. Então, compete a nós o viver aqui, piedosamente, no presente mundo mal, negando a impiedade e a imitação de Cristo, ou seja, viver sóbria, reta e piedosamente. Piedosamente tem o sentido aqui de você viver segundo a autêntica moralidade cristã. E isto é feita em imitação a Cristo, por ele ser essa fonte originária do verdadeiro, do princípio moral. E isso vem então acontecer através da influência do Espírito Santo e da sua palavra em nossa vida, quando passamos tempo com Deus em oração e meditação. Todo obreiro então não pode deixar de estar com Cristo. Por isso é necessário orar, buscar a Deus, não perder o foco. Nós temos um exemplo